Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão... Uhul! Oh! Aleluia! Glória a Deus! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você, no ano de viver o de repente de Deus, o tema é: existe um segredo para viver o de repente de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 26. Nós faremos a leitura do verso 36 até o verso 38. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem são esses dois filhos? Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. E levando consigo Pedro e Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Parece que existe um contraste aqui. Alguém que é fonte de alegria, que está dizendo: a minha alma está cheia de tristeza. Alguém que sempre ajudou os outros, alguém que sempre abençoou os outros, agora está clamando para que alguém o abençoe. Ele diz: ficai aqui e velai comigo. Se a gente percebe essa história da última semana de Jesus, ou seja, a semana pascal, a gente vai perceber que os fatos vieram acontecendo um após outro. Jesus, Deus, mas Jesus, homem, vendo tudo isso acontecer. E Jesus sabia que no madeiro não poderia ser o Jesus Deus. Ali teria que ser o Jesus homem. Porque o Jesus Deus não sentiria dor. Porque o Jesus Deus não sentiria vergonha. Tanto é que você vai acompanhando os evangelhos e Jesus o tempo todo fala: porque a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Porque o meu Pai me enviou, era meu Pai, meu Pai, meu Pai. Mas na cruz do Calvário ele não fala meu Pai, ele diz: Deus meu, por que você me abandonou? Essa semana pascal, ou seja, o domingo que começa e termina no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, foram momentos tenebrosos na vida de Jesus. E quando a gente começa a ler esse verso 36, está escrito: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Irmão Alguinha foi comigo lá em Israel. Toda a caravana que a gente faz para Israel, a gente vai nesse lugar chamado Getsêmani. É um lugar onde é plantado muitas oliveiras. Jesus está exatamente nesse lugar, no lugar da prensa, no lugar da dor, no lugar do sofrimento. E Jesus clama pelos seus discípulos dizendo: vocês precisam ficar aqui comigo, vigiando, velai comigo. É interessante que na segunda-feira, Jesus voltando de Betânia para Jerusalém, Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus estava com fome. E quando ele está voltando de Betânia para Jerusalém, porque no domingo ele estava em Jerusalém, e quando ele volta, ele vê uma árvore que tinha folhas. E segundo os sábios estudiosos, quem entende da agricultura, diz que quando a figueira não tem folha, também não tem fruto. Mas aquela figueira tinha folha. E Jesus, com fome, procura um fruto naquela figueira, ele não acha. Saber que tem muita figueira mentirosa, que tem folha, mas não tem fruto. Jesus procura o fruto, e a Bíblia é clara dizendo: não era a época dos frutos. O que eu entendo, que Jesus vai procurar fruto nessa figueira que é você, em todo o tempo.
Independe da estação, independe do dia. Jesus quer encontrar fruto em nós. E porque Jesus não encontra fruto naquela figueira, Jesus amaldiçoou, dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele faz a purificação do templo. Ele purifica. Ele quebra o pau naquele lugar. Ele briga com os caras, dizendo: não, essa casa é casa de oração. Essa casa não é casa de comércio, aqui não é casa de vendilhão. A minha casa será chamada casa de oração. E a Bíblia diz que depois ele volta para Betânia. Nessa segunda-feira, ele voltando para Betânia, e ele passa pelo mesmo caminho. E Pedro, quando vê aquela figueira seca, fica maravilhado, dizendo: mestre, Senhor, Senhor, Jesus, o que aconteceu, Pedrão? Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus olha para Pedro com aquele ar de: que isso, cara, está admirado com isso? Jesus aponta para o monte e diz: Pedro, está vendo esse monte? Se você disser a esse monte: monte, arreda-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você está dizendo, assim será. E aí eu vejo tanto crente choramingando, dizendo: como é que vai ser? Um monte de enfermidade. Meu irmão, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Não são as minhas palavras, foi a palavra que Jesus liberou para Pedro, que eu libero para você. Jesus disse: Pedro, qual é o monte que está diante de você? Pedro, se você disser esse monte: monte, erga-te daqui, lança-te no mar. E se você, Pedro, acreditar naquilo que você, Pedro, está dizendo, você está entendendo, irmão? E se você crer no seu coração que assim será na sua vida. Eu quero profetizar que um monte de dívida vai ter que sair da sua frente, que um monte de enfermidade vai ter que sair da sua frente, que um monte de problema, de confusão vai ter que sair da sua frente. Seja qual for o monte que pairou na sua frente, vai usar palavra de autoridade e vai declarar: monte, saia da minha frente, porque eu acredito naquilo que eu estou falando, e eu creio no meu coração que assim será, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você já percebeu que o nosso ouvido gosta de ouvir aquilo que a gente não precisa ouvir? O que você não precisa ouvir, seu ouvido fica todo, né? Tem que pegar o palitinho e furar, senão você até voa como um balão que infla todo. Mas Jesus sempre trabalhou com a verdade. Jesus falava para esses religiosos que eles precisavam ouvir. E a Bíblia diz que eles ficaram revoltados com Jesus. Mas Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, chega de ficar procurando lugar para massagear teu ego. Chega de procurar espaço que não fala a verdade para você. De vez em quando alguém fala: pô, você é duro no altar. Duro, o que eu falo? Eu falo só a palavra. Sabe por quê, irmãos? Pecado nunca deixou de ser pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Se você quer ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, é através da verdade, é através da palavra. Porque tem muita gente negociando o que é inegociável. E o que adianta? O que adianta? Igrejas cheias de gente morta. Os cemitérios estão lotados, mas lá não tem vida. É preciso pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Para com essa história de ficar massageando o coração e peito de crente. Vem do jeito que você vier, meu filho, Deus te entende. Que história é essa? Vai com a namorada para o motel e acha que Deus está se agradando disso? Se assenta em roda de escarnecedores, bebendo bebida alcoólica, se embriagando, sendo vergonha para o evangelho, e acha que eu vou deixar passar isso leve? Não adianta, meu filho. Quer viver vida com Deus, é vida de santidade, é vida de verdade, é vida de comunhão, senão você perde o seu tempo. Deus me chamou para pregar a verdade.
Eu não tenho acordo com homens, eu tenho acordo com Deus que me chamou, que era para eu estar morto há muitos anos atrás e me deu sobrevida. E se Ele me deu sobrevida, é para pregar a verdade, a palavra que liberta e transforma. Você não impressiona Jesus com quantidade, você impressiona Jesus com qualidade. Quando você oferecer alguma coisa para Jesus, que seja o seu melhor. É para louvar, é o melhor louvor. É para adorar, a melhor adoração. É tempo separado para Deus, é tempo de qualidade. Que história é essa? Eu estou lá dedicando meu tempo a Jesus, mas estou lendo Pasquim. Eu estou dando tempo de jejum, mas eu estou vendo televisão. Que história é essa, meu irmão? Para Deus tem que ser o melhor, porque Deus não mede a nossa oferta pela quantidade. Deus mede pela qualidade daquilo que a gente oferece para Ele. Na quarta-feira, o plano para matar Jesus. No verso 2 de Mateus 26, está escrito, Jesus disse: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Era quarta-feira, sexta-feira da paixão, a Páscoa, sábado e domingo de Páscoa. Jesus fala isso na quarta-feira: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus sabia que estava chegando o momento em que ele ia sofrer na mão dos verdugos. E aí Jesus entra em Betânia, na casa de Simão curtidor, Simão o leproso. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, Mateus 26, versos 6 e 7, vai dizer: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Na casa de Simão, entra uma mulher e pega um vaso de alabastro, que era uma peça cara, e dentro daquela peça cara tinha um unguento que valia muito dinheiro, e ela não quer economizar, ela quer dar tudo para Jesus. Ela quebra o vaso e ela derrama todo aquele unguento sobre a cabeça do Senhor, e isso provoca, sabe o que? Inveja, murmuração, questionário sobre o desperdício do unguento derramado. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus sabia que aqueles momentos eram momentos finais. E quando Judas começa a dizer: podia pegar esse din-din, porque ele cuidava da bolsa, e a gente comprava um monte de cesta básica, Alessandro, e dava aí para a comunidade. Mas Jesus sabia que o coração de Judas não estava nisso. O coração de Judas estava no dinheiro. Tanto é que nesse mesmo dia, Judas vai procurar os príncipes dos sacerdotes, os príncipes do templo, e ele vai negociar dizendo: o que vocês vão me dar para entregar o Messias? O que vocês vão me dar para entregar Jesus na mão de vocês? E eles pesaram 30 moedas de prata, porque para cada um Jesus tem um valor. Para mim ele vale tudo, vale mais do que eu possa dar para ele. Mas tem alguém que vale uma rodada de cerveja. Troca Jesus por uma rodada de cerveja. Mas tem alguém que vale uma rodada de prostituição. Para Judas valia apenas 30 moedas de prata. E Judas falando isso, Jesus disse: os pobres, vocês terão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. E aí o que acontece? Quando Jesus defende essa mulher, Jesus sabia do que ia acontecer. Escuta isso, você já ouviu tantas vezes esse altar. Jesus conhece o fim antes de começar. Jesus já sabia o domingo. Jesus já sabia a sexta-feira. E a Bíblia diz que na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, e estava acabando a sexta-feira, o sábado estava chegando, o que eles fizeram? Correram para enterrar Jesus. Nicodemo, José de Arimateia, os dois, prentearam lá para liberar o corpo, e José de Arimateia cede um túmulo novo, virgem, para colocar Jesus, mas teve que ser correndo.
Não deu tempo para perfumar Jesus. Então aquela mulher estava fazendo a preparação antes da morte, porque na sexta não daria tempo. Tanto é que no domingo pela manhã, quando as mulheres foram para o jardim, e a Bíblia diz que elas estavam levando essência, estavam levando incenso, estavam levando perfume, para perfumar o corpo de Jesus, que não tinha, segundo elas imaginavam, sido perfumado. Só que essa mulher, na quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, já tinha derramado perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, em vez de você murmurar de alguém, comece a abençoar. Em vez de criar crítica, comece a tentar entender por que isso está acontecendo. Porque não vai faltar nada, meu irmão. Você acredita em palavra profética? Não vai faltar nada. Deus vai mandar por antecedência para você. Se não der tempo de fazer na sexta, vai acontecer na quarta. Se não der tempo de suprir na sexta, Deus vai suprir na quarta. Deus vai anteceder para você. Recebe essa palavra. Eu vim aqui profetizar que Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes e não vai faltar nada para você, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Na quinta-feira, Jesus dá instrução sobre a ceia. Jesus fala com os discípulos: vocês vão procurar um lugar e nós vamos celebrar a nossa ceia pascal. E esses discípulos estavam acostumados. Isso já era tradição. Todos os anos, com os seus familiares, eles participavam de uma ceia pascal. Desde que o povo saiu do Egito, que foi liberto, criou-se um costume entre os hebreus de fazer o culto da gratidão, que era a Santa Ceia, era a ceia pascal. E nessa ceia, Jesus tira a sua roupa de mestre, ele tira a sua roupa de Senhor, e ele coloca uma toalha enrolada sobre a sua cintura. Ele pega uma bacia com água, e ele começa agora a lavar os pés dos discípulos, dando exemplo, dizendo: se eu, Senhor e mestre, lavo os pés de vocês, vocês deveriam fazer isso também. O que Jesus está ensinando para a igreja? Que nós não fomos chamados para ser servidos, nós fomos escolhidos para servir. Você não está aqui como espectador, você está aqui como servo, e servo é para servir. E Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo: o servo que lava o pé. E eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir a vocês. Eu não vim aqui para tomar a minha vida, mas eu vim aqui para doar a minha vida por vocês. E agora, junto à mesa, Jesus, junto com os 12 discípulos, ele pega o pão. E eles nunca tinham visto isto, porque eles comiam o pão e bebiam do cálice, mas nunca da forma que Jesus explica dessa vez. Jesus pega o pão, dá graças e rasga o pão, dizendo: ó, esse pão é o meu corpo que será partido por vocês. Eles nunca tiveram esse discernimento. Mas quando Jesus rasga o pão, irmão, Jesus sente a dor do corpo sendo rasgado, sendo furado. Então imagina a agonia que estava dentro do coração de Jesus antes de ir para o Getsêmani. Jesus parte o pão, dá para os discípulos, pega o cálice, explica o que é o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento, a nova aliança que eu faço com vocês. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, em memória de mim. E aí Jesus anuncia na mesa o traidor. Porque naquela mesa estava Pedro, que ia negá-lo. Estava Tomé, que ia desacreditar. Estava Judas, que ia trair. Mas eu vejo que Jesus não exclui ninguém da mesa. Quando não tem alguém na mesa, não foi Jesus que excluiu. Foram as próprias pessoas que se excluíram. Porque Judas que se excluiu. Pedro, que durante um tempo se excluiu, e Tomé, que não foi no primeiro culto, quando Jesus aparece, foi ele que se excluiu também. Jesus quer trazer vida, Jesus quer trazer alegria, Jesus quer trazer vitória para os crentes. E Jesus anuncia o traidor, e aí começa agora a pergunta: sou eu, sou eu? E quando Judas pergunta: sou eu, Senhor? Jesus disse: você é. Chega um momento em que Jesus ajuda a
a Judas. Fala: Judas, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? O que você tem que fazer, vai e faz. Porque quando Judas, na quarta-feira, foi lá negociar o preço de Jesus, Jesus sabia, irmãos. Jesus sabe de tudo. Como dizia pastor Custódio, bobo é quem pensa que Jesus é bobo. Bobo é quem pensa que está fazendo alguma coisa enganado, escondido. Toda a verdade vai vir à tona. Não adianta ficar jogando lixo embaixo do tapete, que ele vai arrancar o tapete, você vai passar vergonha. Então procura Jesus e diz: Senhor, eu pequei contra ti e eu me arrependo, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não negará bem algum. Jesus estava no lugar da prensa, e a Bíblia fala, verso 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Por quê? Jesus começou a ficar triste, porque ele entendeu que aquele momento ali não seria Jesus Deus, ali teria que ser Jesus homem. E ele chama os 3 amigos. Quem eram esses 3 amigos? Os íntimos. Alessandro, eram os amigos que viveram o que os outros 9 não viveram. Aí Jesus vem com 11, porque Judas já tinha ido lá para negociar, para entregar Jesus. Jesus vem com 11, deixa 8 no lugar, esperem aqui, e vem com 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. Quem eram esses 3? Aqueles que viram na casa de Jairo a ressurreição da filha de Jairo. Aqueles que viram no Monte Tabor a transfiguração de Jesus, onde estava Jesus, Elias e Moisés. E Pedro fica tão empolgado, dizendo: nós não vamos descer mais daqui, nós vamos preparar uma tenda, um tabernáculo, para ficar o Senhor, para ficar Elias, para ficar Moisés. Nós não vamos sair daqui, porque está bom demais. Esses 3 íntimos que viveram o que os outros não viveram, que Jesus diz: a minha alma está em amargura, eu estou triste, eu estou sentindo peso, eu preciso que vocês fiquem vigiando, fiquem atentos, vigiem, porque eu vou orar, eu vou falar com meu Pai. E qual é a oração de Jesus com o Pai? Pai, se te é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ali Jesus estava negociando com o Pai o quê? Ele sabia que teria que ser Jesus homem e tirar essa ligação com Deus, Pai. Era um momento muito difícil para ele, porque o tempo todo era meu Pai, meu Pai, meu Pai, mas na cruz não era meu Pai, era meu Deus. E ele negocia, pedindo: se for possível, mantenha essa ligação minha contigo. Não isola um momento só do teu trono, meu Pai. Mas Jesus bebeu do cálice, porque era a vontade do Pai, e a vontade do Pai precisa se cumprir. E quando Jesus volta, 1 hora depois, Jesus encontra os 3 dormindo. Você já imaginou que decepção? Você deixa alguém vigiando, fica ligado aí, ó, que os caras vão chegar a qualquer momento. Eu vou orar, vocês tomam conta. Jesus chega e encontra dormindo. Jesus faz uma pergunta para aqueles 3, dizendo: será que nem 1 hora sequer vocês puderam velar comigo? Nós acabamos na sexta-feira à meia-noite, o propósito é 186 horas. Infelizmente, tem gente do ministério dessa igreja que não pôde velar 1 hora sequer. 186 horas ininterruptas, não veio 1 hora sequer. Jesus está dizendo: será que vocês não podem orar 1 hora sequer? 1 horinha só? Será que vocês não puderam separar de 24 horas por dia, 1 hora só para velar comigo? E olha o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando: você tem que vigiar e orar, para você não ser destruído pela tentação. E crente que não vigia e ora, fica vulnerável. Porque se Pedro tivesse obedecido a Jesus, ele não ia negar Jesus. Ele começa a negar Jesus no Getsemane. Quando ele não vigia, ele erra a primeira vez, Jesus vai a segunda vez, e encontra ele dormindo outra vez. Que isso, gente? Não acredito nisso. Vocês não puderam velar 1 hora sequer. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus volta pela 3ª vez.
pela terceira vez, Pedro negou Jesus lá no Getsêmani. Antes de negar na casa de Caifás, já tinha negado Getsêmani. Por quê, irmão? Porque quem não vigia e não ora, começa negando Jesus já a partir daquele momento. E quem nega Jesus chora amargamente. A Bíblia diz que depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus já tinha avisado, falou, olha Pedro, Satanás pediu para ser andar a sua vida. Vigia, Pedro, porque hoje, quinta-feira, antes que o galo cante, 3 vezes você terá me negado. E quando Pedro nega pela terceira vez e o galo canta, Pedro chora amargamente. Quero te dar um conselho, em vez de chorar amargamente, viva intensamente a alegria do Espírito Santo. Vigia e ora. Coloque isso como um princípio sobre a sua vida. Se você vigiar e orar, você vai ver o de repente de Deus. Se você vigiar e orar, você vai ver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Jesus agora, vendo o perverso chegar, falar para eles, agora vocês não precisam vigiar. Meu irmão, é melhor você vigiar hoje. É melhor você orar hoje. Porque agora, diz Jesus, agora não precisa mais. Já chegou aqui os que vieram prender o Filho do Homem. A palavra de Deus para o nosso coração nessa hora é: será que a gente não pode separar pelo menos 1 hora para vigiar junto com Jesus? Eu quero falar com você que está participando desse programa de televisão. É com você mesmo que Deus falou. E você precisa agora tomar atitude nova diante de Deus. Reconhecer que essa vida que você está vivendo é caminho de morte, é caminho de perdição. Entrega a sua vida para Jesus agora. Está aparecendo aí na tela do seu televisor um número de WhatsApp. Envie uma mensagem agora dizendo: eu recebo. E eu posso te afirmar que a partir de agora a sua história será transformada. E o Senhor está dizendo: dos teus pecados já não me lembro mais. Faça isso agora enquanto é tempo.